quando o dinheiro entra, muda tudo. Aqui é o Nando Riqueza, e hoje eu quero começar com uma verdade que quase ninguém fala sobre dividendos. O problema da maioria das pessoas não é quanto recebe, é quando recebe. Imagine o Roberto. Ele tem 42 anos, trabalha duro, investe há alguns anos e finalmente começou a receber dividendos. No papel, tudo parecia certo, a carteira era boa, as empresas sólidas e os rendimentos existiam, mas na prática algo não encaixava. Em alguns meses, o dinheiro sobrava, em outros, faltava. E isso deixava Roberto inquieto, mesmo sabendo que era um investidor disciplinado. O erro do Roberto não estava nos ativos, estava na falta de entendimento sobre frequência de dividendos. Ele nunca parou para pensar que receber dinheiro todo mês gera uma sensação completamente diferente de receber a cada 3 ou 6 meses, mesmo que o valor anual seja o mesmo. Para quem está começando, deixa eu explicar de forma simples. Dividendos são partes do lucro que empresas e fundos distribuem aos investidores. Só que eles não entram na conta de forma igual. Alguns pingam todo mês, outros aparecem de tempos em tempos. E isso muda tudo na forma como você organiza sua vida financeira. Roberto achava que dividendos mensais eram sempre melhores. Afinal, pagar contas é mensal, não trimestral. Mas ao olhar com mais calma, percebeu algo importante. Receber todo mês não significa receber mais. Às vezes, é só o mesmo dinheiro dividido em parcelas menores. Em outros casos, o pagamento frequente pode até limitar o crescimento da empresa. Foi quando ele começou a usar inteligência artificial para organizar as informações que tudo clareou. A IA separou os investimentos por tipo de pagamento, mostrou o total anual recebido e simulou diferentes cenários de fluxo de caixa. Pela primeira vez, Roberto enxergou o dinheiro como um sistema, não como pingos aleatórios. Dividendos mensais trazem previsibilidade emocional. Eles ajudam quem está começando ou quem já depende parcialmente da renda. Dividendos trimestrais costumam vir de empresas mais estruturadas, que equilibram crescimento e distribuição. Já os semestrais aparecem em negócios mais conservadores, que preferem segurança à pressa. Nenhuma dessas opções é boa ou ruim sozinha. O problema é misturar tudo sem intenção. Roberto tinha dividendos entrando em março, junho e dezembro, mas despesas em janeiro, fevereiro e todos os outros meses. O resultado era ansiedade, mesmo com patrimônio crescendo. Quando ele organizou a estratégia, algo mudou. Parte da carteira passou a ter pagamentos mais frequentes para dar estabilidade. Outra parte ficou focada em crescimento, sem a obrigação de pagar sempre. O dinheiro começou a trabalhar a favor do tempo, não contra ele. E aqui está o ponto-chave deste vídeo. Dividendos não servem apenas para enriquecer, servem para organizar sua vida financeira. Quando você entende o ritmo do dinheiro, você para de viver apagando incêndio e começa a tomar decisões com calma. Este é apenas o começo. Nos próximos tópicos, vamos mergulhar fundo em cada tipo de dividendo, entender quando cada um faz sentido, como combiná-los e, principalmente, como usar inteligência artificial para montar um fluxo de renda que funcione no mundo real. Porque não basta ganhar dinheiro, é preciso saber quando ele chega. Prompts práticos. Atue como um planejador financeiro. Analise meus investimentos e organize os dividendos por mês ao longo do ano, destacando períodos de excesso e escassez. Formato de saída. Calendário anual mais análise simples. Explique como a frequência de dividendos, mensal, trimestral e semestral, afeta a sensação de segurança financeira de um investidor iniciante. Formato de saída, explicação didática com exemplos. O conforto do mensal pode enganar. Depois que Roberto entendeu que o problema não era quanto recebia, mas quando recebia, ele começou a olhar com mais atenção para os dividendos mensais. À primeira vista, eles pareciam perfeitos. Todo mês o dinheiro caía na conta como um pequeno salário extra. Era confortável, tranquilizava, dava a sensação de que o investimento estava funcionando. Mas conforto financeiro nem sempre significa estratégia financeira. Roberto percebeu isso quando comparou dois investimentos. Um pagava dividendos todos os meses, outro pagava apenas uma vez por trimestre. No fim do ano, o valor total recebido era praticamente o mesmo. Ainda assim, o investimento mensal parecia melhor. Não porque rendia mais, mas porque o cérebro dele interpreta cada pagamento como uma vitória. Aqui entra um conceito importante, explicado de forma simples. O cérebro humano gosta de recompensas frequentes. Receber um valor pequeno várias vezes gera mais sensação de ganho do que receber um valor maior de uma vez só. No mundo dos investimentos, isso pode virar uma armadilha silenciosa.
Algumas empresas e fundos pagam dividendos mensais porque têm fluxo de caixa estável. Isso é positivo. Mas outros fazem isso porque distribuem quase tudo o que ganham, sobrando pouco para crescer, investir ou se proteger em momentos difíceis. O investidor vê o dinheiro entrar, mas não percebe que o patrimônio pode estar andando de lado. Roberto começou a analisar melhor seus investimentos com a ajuda da inteligência artificial. Ele pediu para a IA separar os ativos que pagavam mensalmente e avaliar se o pagamento vinha de lucro real ou apenas de distribuição exagerada. Foi aí que veio o choque. Alguns dos dividendos mensais que ele mais gostava vinham de ativos que mal cresciam ao longo dos anos. Isso não significa que dividendos mensais sejam ruins, significa que eles precisam de contexto. Para quem está construindo renda, eles ajudam a criar disciplina, motivação e previsibilidade. Para quem já tem patrimônio, podem servir como base de estabilidade. O problema é quando toda a carteira depende disso. Roberto percebeu que estava escolhendo ativos pelo agrado emocional e não pela lógica. Ele queria ver dinheiro pingando, mesmo que isso significasse abrir mão de crescimento futuro. Quando entendeu isso, algo mudou na forma como ele investia. Ele passou a perguntar menos quanto paga por mês e mais, isso cresce junto com o tempo. Dividendos mensais são como um salário, bons para o presente. Mas, se você só pensa no salário, nunca constrói patrimônio. Investir exige equilíbrio entre receber agora e crescer depois. E é exatamente nesse ponto que muitos investidores travam sem perceber. Ao organizar melhor sua carteira, Roberto manteve dividendos mensais apenas na parte que dava tranquilidade emocional. O restante foi direcionado para ativos que pagavam menos vezes, mas tinham potencial maior de crescimento. O dinheiro parou de ser apenas um alívio mensal e virou uma ferramenta de longo prazo. Esse entendimento muda tudo, porque quando você deixa de investir só pelo conforto e começa a investir com intenção, cada decisão passa a ter um propósito claro. E isso prepara o terreno para a próxima pergunta inevitável: se o mensal pode enganar, quando os dividendos trimestrais fazem mais sentido? Prompts práticos. 1. Analise minha carteira e identifique investimentos com dividendos mensais que possam estar sacrificando o crescimento futuro. Formato de saída. Lista objetiva com explicação simples. 2. Explique a diferença entre conforto emocional e retorno financeiro ao escolher investimentos que pagam dividendos. Formato de saída. Texto didático para iniciantes. O equilíbrio invisível dos dividendos trimestrais. Se dividendos mensais podem enganar, existe um tipo de pagamento que muitos investidores usam sem perceber que estão tomando decisões muito mais inteligentes do que imaginam. Depois de reorganizar sua carteira e reduzir a dependência emocional dos dividendos mensais, Roberto passou a observar com mais atenção um tipo de investimento que antes ele ignorava quase completamente: os dividendos trimestrais. Eles não chamavam atenção, não davam aquela sensação constante de recompensa, mas estavam sempre lá, de forma silenciosa e consistente. No começo ele achava estranho receber apenas 4 vezes ao ano. Parecia pouco, parecia distante, mas ao olhar com mais calma, percebeu que esses pagamentos vinham, quase sempre, de empresas maiores, mais estruturadas e com planejamento de longo prazo. Empresas que não estavam preocupadas em agradar o investidor todo mês, mas sim em manter o negócio saudável ao longo dos anos. Aqui entra um conceito simples, mas essencial. Empresas que pagam dividendos trimestrais costumam trabalhar com ciclos mais longos de resultado. Elas fecham balanços, analisam custos, projetam investimentos e só então decidem quanto podem distribuir sem comprometer o futuro. Isso cria um equilíbrio entre pagar o investidor e continuar crescendo. Roberto usou a inteligência artificial para analisar essas empresas. Pediu para a IA comparar negócios que pagavam mensalmente com os que pagavam trimestralmente, olhando não apenas os dividendos, mas também crescimento de receita, lucro ao longo dos anos e capacidade de atravessar crises. O padrão ficou claro. Muitas empresas trimestrais cresciam de forma mais constante, mesmo pagando menos vezes. Ele percebeu que os dividendos trimestrais funcionavam como um checkpoint financeiro.
A cada 3 meses, era possível avaliar se a empresa estava indo bem, se o pagamento fazia sentido e se a estratégia continuava alinhada. Não era ansiedade mensal, era acompanhamento consciente. Outro ponto importante apareceu quando Roberto comparou o uso desse dinheiro. Os dividendos mensais acabavam sendo consumidos com pequenas despesas do dia a dia. Já os trimestrais, por chegarem em valores maiores, eram mais facilmente reinvestidos. Sem perceber, ele começou a usar esses pagamentos para comprar mais ativos, aumentando o efeito dos juros compostos. Dividendos trimestrais não tentam seduzir o investidor, eles exigem paciência. E é exatamente por isso que funcionam tão bem para quem quer construir patrimônio. Eles criam um ritmo saudável entre receber e deixar o dinheiro trabalhar. Roberto também entendeu que esse tipo de pagamento ajuda a evitar decisões impulsivas. Como o dinheiro não entra todo mês, ele passou a planejar melhor, a pensar antes de gastar e a enxergar o investimento como um processo, não como uma renda imediata. Com o tempo, os dividendos trimestrais viraram a espinha dorsal da carteira dele. Não eram os mais emocionantes, mas eram os mais confiáveis. Eles davam estabilidade sem tirar o foco do crescimento. E foi nesse ponto que Roberto percebeu algo ainda mais profundo. Talvez o maior erro do investidor comum não seja escolher mal os ativos, mas sim escolher mal o tempo do dinheiro. Quando o ritmo está certo, tudo começa a fluir melhor. Mas se os trimestrais criam equilíbrio, existe um tipo de dividendo que muitos ignoram por parecer lento demais e que pode ser o mais poderoso de todos. É isso que vamos revelar no próximo tópico. Prompts práticos. 1. Análise estratégica de dividendos trimestrais. Atue como um analista fundamentalista experiente, avalie empresas que pagam dividendos trimestrais e explique em linguagem simples como esse modelo de pagamento pode equilibrar crescimento do negócio e geração de renda ao investidor. Destaque vantagens, riscos e perfis de investidores mais adequados. Formato de saída. Texto didático com exemplos práticos. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. Comparação orientada por IA entre frequências de dividendos. Compare dividendos mensais e trimestrais considerando o crescimento de longo prazo, estabilidade financeira e comportamento do investidor. Utilize uma abordagem educativa, simulando como um investidor pode usar essa informação para montar uma carteira mais equilibrada. Quando a paciência começa a pagar mais. Existe um tipo de dividendo que quase ninguém gosta, porque demora, mas quem entende ele costuma chegar mais longe do que a maioria. Aqui é o Nando Riqueza. E se você chegou até aqui, já percebeu que dividendos não são só números caindo na conta, eles são ritmo, estratégia e principalmente comportamento. Depois de entender os dividendos mensais e trimestrais, Roberto começou a olhar para um terceiro tipo que ele sempre evitou, os dividendos semestrais. Para ele, aquilo parecia coisa de investidor antigo, lento demais para quem queria ver resultado. 6 meses era tempo demais para esperar, pelo menos era o que ele acreditava. Mas foi justamente nesse ponto que a visão dele mudou. Quando Roberto analisou as empresas que pagavam dividendos semestrais, percebeu um padrão muito diferente. Eram negócios mais conservadores, com foco em estabilidade, caixa forte e sobrevivência no longo prazo. Empresas que não tinham pressa em distribuir dinheiro porque sabiam exatamente o valor do tempo. Dividendos semestrais costumam vir de empresas que priorizam solidez. Elas acumulam resultados, protegem o caixa, atravessam ciclos econômicos difíceis e só depois distribuem parte do lucro. Isso reduz a chance de cortes repentinos e cria uma base mais previsível para quem pensa em décadas, não em meses.
Roberto usou uma inteligência artificial para simular cenários. Pediu para a IA mostrar o que teria acontecido se ele tivesse reinvestido dividendos semestrais ao longo de vários anos, comparando com pagamentos mais frequentes. O resultado surpreendeu. Mesmo recebendo menos vezes, o crescimento do patrimônio era consistente e, em muitos casos, mais resistente a crises. Ele percebeu que dividendos semestrais não são feitos para ansiedade, eles são feitos para disciplina. Quem aceita esse ritmo costuma tomar menos decisões impulsivas, vende menos em momentos de medo e mantém o foco no crescimento real do patrimônio. Foi aí que Roberto entendeu algo fundamental. Não existe uma frequência perfeita de dividendos. Existe a frequência certa para cada objetivo. Mensais ajudam no fluxo de caixa. Trimestrais equilibram crescimento e renda. Semestrais constroem base sólida e silenciosa. O erro mais comum do investidor iniciante é escolher apenas um tipo, achando que está sendo estratégico, quando na verdade está sendo limitado. A verdadeira estratégia nasce da combinação consciente desses ritmos, alinhados com a fase de vida, renda e objetivos. Quando Roberto reorganizou a carteira dessa forma, algo mudou não só no dinheiro, mas na cabeça dele. O investimento deixou de ser ansiedade e virou processo. Cada dividendo passou a ter uma função clara, nada mais era aleatório. E é exatamente isso que eu quero que você leve deste primeiro vídeo. Dividendos não servem apenas para pagar contas ou gerar renda. Eles servem para ensinar você a respeitar o tempo do dinheiro. No próximo vídeo, vamos dar o passo decisivo: como combinar dividendos mensais, trimestrais e semestrais em uma única estratégia inteligente e como a inteligência artificial pode montar isso de forma prática, mesmo para quem está começando do zero. Prompts práticos. Estratégia de combinação de dividendos. Atue como um estrategista financeiro. Crie uma carteira modelo que combine dividendos mensais, trimestrais e semestrais, explicando o papel de cada frequência na estabilidade e no crescimento do patrimônio. Formato de saída. Explicação simples, mais estrutura de carteira. 2. Simulação de longo prazo com IA. Simule o impacto de dividendos semestrais reinvestidos ao longo de 10 anos e compare com dividendos mensais, destacando diferenças de comportamento e crescimento do patrimônio. Formato de saída. Análise narrativa com conclusão educativa. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!